Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo galera eu vou ensinar vocês como vocês podem estar fazendo essa calculadora aqui completamente em Python usando o TK-Inter, certo? Uma calculadora completamente funcional, vou demonstrar pra vocês, como por exemplo 5 mais 5 a gente dá igual, ele aparece pra gente 10, se a gente clica no botão C, ele limpa pra gente tudo que tá aqui no nosso visor. Funciona com número com vírgula também, por exemplo 2.5 mais 2.5 a gente dá um Enter, ele mostra 5, o botão C também limpa de volta. Funciona com todos os operadores aqui simples da matemática, certo? Você pode ver aqui, eu não sei se esse resultado aqui tá certo, mas deve estar, né? De qualquer forma, essa aqui é a calculadora que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, certo galera? Então, vamos lá. Então galera, já estamos aqui no PyCharm, e aqui no PyCharm a gente vai começar nosso projeto aqui de calculadora, nossa calculadora, certo? Então a primeira coisa a gente vai ter que importar o TK-Inter, certo? O módulo do Python. TK-Inter import tudo, certo? No asterisco aqui a gente importa tudo. Bem, agora a gente vai definir uma instância de TK, certo? Então o root, que vai ser o nome da nossa janela, recebe TK. E a gente vai dar o nome para nossa janelinha, que vai ser root.title. Vai ser, vamos pensar aqui, vai ser, né, nada mais justo do que o título C, calculadora, certo? Então esse vai ser o título da nossa janelinha. E bem, agora que a gente já criou isso, a gente vai ter que mexer em algumas configurações da nossa janela antes da gente começar realmente a programar o que vai ter nela, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, root.resizable, a gente vai colocar o root aqui, certo? E dentro desse root aqui a gente vai colocar false. O que basicamente isso aqui significa? Significa que o nosso usuário ele não vai poder mexer nas interfaces da janela, ou seja, ele não vai poder aumentar ou diminuir o tamanho da janela, certo? É um recurso muito útil, beleza? Segunda coisa que a gente vai fazer root.geometry, certo? Que vai ser o tamanho da nossa janela. Nossa janela ela vai ser de 280 por 380, dessa forma, certo? E agora a gente vai fazer o root.minloop para ele executar, tá bom? Bem, isso aqui já é o suficiente para a gente executar nossa janela pela primeira vez. Você pode ver que ele abriu aqui com o título aqui de calculadora. A gente não pode expandir o tamanho dessa janela, a gente colocou false aqui, como você está vendo, certo? Então a gente não consegue aumentar o tamanho nem diminuir o tamanho dessa janela, certo? Bem, agora a gente, como na calculadora que vocês viram, a gente precisa criar os botõezinhos que vai ter na nossa calculadora, certo? Então para criar os botões é uma parada muito simples. Eu vou dividir eles por fileira, certo? Então aqui, por exemplo, fileira 1. Na fileira 1 a gente vai ter os botõezinhos. A gente vai ter o botão 1, botão 2, botão 3 e botão 0, certo? Como vocês viram no modelo ali que eu tinha mostrado para vocês no início do vídeo, certo? Então vamos lá. Então o botão 1 é igual a button, certo? Em root, a gente poderia estar trabalhando com frames aqui, por exemplo, mas a gente não vai trabalhar com frames nesse caso, tá bom? Então a gente vai colocar direto em root. O texto vai ser 1. O background, BG, vai ser light blue, certo? Que é um azul claro. Escrevi certo? Escrevi. Light blue. E agora a gente vai definir o pad Y e o pad X, certo? Então o pad Y vai ser 14, o pad X também vai ser 14, por exemplo, beleza? Deixa eu diminuir esse espaço aqui pra ficar melhor, pronto. Pad Y e pad X vai ser 14 e o BD do nosso botão vai ser igual a 4, tá bom? E bem, esse é o primeiro botãozinho que a gente vai criar. Agora a gente tem que dar um ponto place nele, né? Então bt1 ponto place, a gente vai colocar aqui nas coordenadas x igual a 10 e y igual a 100, certo? Coordenadas que eu já tinha testado antes de iniciar esse vídeo. E aqui a gente tem o primeiro botãozinho, certo? Que a gente criou. Se a gente executa aqui o projeto, você pode ver que ele já criou o nosso botãozinho aqui, ó. Então aqui a gente já tem um, beleza? Legal, né galera? Então aqui a gente já tem o botãozinho 1, tá legal?
E agora a gente vai ter que criar o resto dos botões que a gente tem aqui na nossa... que a gente vai ter aqui na nossa calculadora, certo, galera? Então para criar o resto dos botões a gente vai fazer a mesma coisinha que a gente fez aqui no botão 1, só que a gente vai só mudar o texto aqui. A gente só vai mudar o texto e as coordenadas do botão, certo? Então, por exemplo, o botão 2, eu vou fazer ele aqui junto com vocês. Botão 2 vai ser um botão. Eita porra, o que eu fiz aqui? Botão 2 em root, certo? O texto dele vai ser igual a 2. Deixa eu tirar espaço desse 1 aqui também. Pronto, pra ficar bonito. 2. O background vai ser light blue, certo? O pad Y 14 e o pad X igual a 14, certo? E o BD vai ser igual a 4 também, certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no botão 1, no botão 2. A gente vai fazer tudo isso a mesma coisa, a única coisa que a gente vai mudar é o posicionamento, certo? Então agora a gente vai colocar botão 2 ponto place, a gente vai colocar então x igual a 10 e y igual a 155, tá bom? Essas são coordenadas que eu já tinha testado no início do código, tá bom? E bem, galera, agora para não ficar demorando tanto o vídeo para eu ficar criando botão por botão, eu vou dar um corte no vídeo, eu vou criar todos os botões que tem na nossa calculadora, certo? Eu vou mostrar a coordenada de 1 em 1 para vocês verem, para depois vocês conseguirem replicar aí na casa de vocês, certo? Mas enquanto isso eu vou dar um corte aqui no vídeo e vou terminar de criar o resto dos botões, certo, galera? Então eu já volto. Certo, galera, eu voltei aqui. E aqui, galera, eu coloquei todos os botõezinhos aqui que tem na nossa calculadora, certo? Criei botão de ponto, multiplicação, subtração, tananã, tananã, certo? E bem, basicamente os critérios que eu utilizei por fileira, certo? Então na fileira 1 eu coloquei x igual a 10, todos na fileira 1 vai ser x igual a 10. Fileira 2, x igual a 60. Na fileira 3, x igual a 110. Na fileira 4, x igual a 160, tá bom? E no botão igual a 160, certo? E o tamanho aqui, galera, de y, eu sempre fui aumentando 50, 50 não, sempre fui aumentando 55, certo, y. Então, eu sempre fui aumentando 55 em cada fileira. Beleza? Ok, o botão de C, que eu já vou mostrar pra vocês. Antes eu vou executar a calculadora pra vocês verem como tá ficando. A gente pode ver que a calculadora ficou dessa forma aqui assim, certo, galera? O botão de C, ele ficou posicionado em x igual a 210 e y igual a 100. Certo? Eu mudei o pad Y também dele. Pad Y igual a 119. É a única coisa que eu mudei dele para os outros botões. Certo? Eu também fiz isso, acho que no botão de ponto, se eu não me engano. Deixa eu ver, no ponto eu mudei o pad X para 44 também. E o posicionamento dele tá X igual a 60, Y igual a 267. O que mais que eu mudei aqui? E o botão de igual. O botão de igual ficou x igual a 10 e y igual a 320. E o pad x dele tá 119. Tá bom, galera? E basicamente foi isso que eu... É basicamente essas coordenadas dos botões, tá bom? Facinho de vocês replicarem aí na casa de vocês. Beleza? E é o seguinte agora, galera. Agora a gente precisa criar o visor da nossa calculadora, né? Se você ver a nossa calculadora, ela não tem visor. Ela não tem nada. Também não tá escrita aquela calculadora aqui grandão. Escrito aqui em cima dela no início do vídeo, certo? Então a gente vai criar ela agora. A gente vai criar isso agora, certo? Bem, vamos começar a escrever na calculadora grandão, certo? Então, LB1 vai ser um label, certo? Um label em root. O texto dele... O texto vai ser calculadora, dessa forma aqui assim. Beleza? A fonte, agora a gente vai definir a fonte do nosso texto, certo? Como ele está escrito. Opa! A fonte dele vai ser Verdana, certo? Vírgula 20, que vai ser o tamanho, e ele vai estar escrito em bold. O que é o bold? O bold para ele ficar em negrito, tá bom? O pad Y dele vai ser igual a 10, beleza? E aqui, em vez de a gente colocar ponto .place no LB1, a gente vai colocar LB1.pack, onde ele já vai ficar posicionado no topo por padrão, certo? Se a gente reexecutar a calculadora, pode ver que aparece agora aqui, ó, calculadora aqui em cima, grandão, beleza? Ok, agora a gente precisa definir o visor, certo? O visor da nossa calculadora que aparece. Como a gente faz o visor? O visor é muito simples também. O visor
vai ser uma variável, né, chamada visor. Ele vai ser um entry em root, avisando de novo que você poderia estar trabalhando com frames. Eu não vou trabalhar com frames aqui, é certo, para não complicar, certo? E o background dele vai ser light blue. Então vamos lá, vamos colocar light blue, certo? E visor.pack pra gente posicionar ele. Visor.pack. Pronto. Dessa forma, se a gente executa, você vê que todo o nosso design da nossa calculadora já está pronto, certo? Então todo o design da calculadora funciona perfeitamente. Só tem um único problema nisso tudo. Legal, o design da calculadora funciona, só que tem uma coisinha nela que não funciona, os botões, né? Não adianta ter um design bonito, pelo menos eu considero bonito, não sei vocês, se ela não funcionar da gente clicando aqui nos botões, tá bom? Para resolver esse problema é muito simples, a gente vai ter que criar funções aqui no nosso código, isso mesmo, as famosas funções. Bem, a primeira função que eu vou criar, criar não, né? A primeira função que eu vou criar vai ser a função para a pessoa clicar no botão, certo? Então todo botão que a pessoa clicar, os botões de números, eles vão receber uma função diferente, certo? Então deixa eu pegar aqui, então como a gente vai fazer essa função? A função é muito simples, essa função, a gente vai dar um def, né, que é para criar a função. Função click underline button, e ela recebe o argumento número, beleza? Ok, argumento número. Bem, agora a gente vai colocar uma variável chamada atual. Atual vai ser visor.get, certo? Visor.get. Então ele vai pegar, então dentro desse atual ele vai pegar tudo que foi digitado dentro de visor, certo? E agora a gente vai dar visor.delete. Visor.delete de 0 a end, para ele deletar tudo que está no nosso botão, ou tudo que está no nosso visor, certo? Agora visor, não, next view, opa, tá tudo maiúsculo. Visor, agora vai ponto insert, certo? Pra gente inserir dentro do nosso botão de end, a gente vai colocar uma string, que é o atual, certo? A variável atual que a gente criou, mais a string de número, que é o argumento da nossa função, certo? Então dessa forma a gente já tem a primeira função do nosso código pronto. Agora a gente precisa incrementar ela nos nossos botões. E como a gente vai incrementar? Bem, se você conhece um pouco de TK-Inter, você sabe que a gente não pode simplesmente colocar um argumento na nossa função, senão ele vai dar erro, certo? Ele não vai executar, vai dar erro. Então como a gente faz para colocar um argumento? Bem, tem duas opções. A primeira opção é você importar o módulo functools e usar a função partial. Pode ser uma solução, ou você pode simplesmente não importar nada e fazer um lambda. O lambda, se você não sabe o que é basicamente uma função simplificada. Então basicamente a gente vai colocar aqui command é igual a lambda, certo? Opa, lambda click button, né, que é a nossa função, e dentro do argumento a gente vai colocar o que o botão recebe. A gente vai botar o valor do botão, certo? Então se o botão vale 1, dentro aqui do click button a gente coloca 1, certo? Dessa forma, se a gente executar, você pode ver, né, os outros botões eles não vão funcionar, com exceção do 1. Se eu coloco 1, você pode ver que ele acrescenta 1 aqui no nosso visor, certo? Agora a gente vai ter que adicionar esse lambda em todos os outros, em todos os outros botões, certo? Então vamos lá e vamos adicionar, galera. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu vou adicionar em todo mundo. Então galera, eu voltei aqui, certo? E acabei de incrementar todos os lambdas aqui dentro dos nossos botões, certo? Com exceção do nosso botão de subtração, soma, multiplicação, botão de ponto e botão de deletar, de excluir no visor, certo? Mas o resto tá tudo adicionado no lambda. Se a gente executar o código agora, você pode ver, a gente coloca, todos os botões funcionam perfeitamente, 4, 8, 5, 6, 7, certo? Só com exceção desses outros botões aqui, os botões que eu vou chamar como botões especiais, eles não funcionam ainda, certo? E bem, o primeiro botão que a gente vai acrescentar uma função agora, um botão especial que a gente vai acrescentar uma função é o botão de ponto. Então vamos achar ele aqui. Aqui, botão ponto. O botão ponto, ele vai receber um command. Opa, escrevi errado? Não sei, peraí. Command, não, escrevi errado não. Clique. E aqui vai ser clique ponto. Tá bom?
Command clique ponto. Opa, não precisa desse parênteses, verdade. Tá. Enfim, clique button, certo? Então agora a gente vai criar essa função aqui. Então agora a gente vai criar essa função aqui em cima, certo? Então def, underline, clique ponto. Pera aí, eu não sei se eu coloquei o underline ali embaixo. Tem que estar certinho, coloquei sim, tá bom. Tem que estar certinho para o código funcionar, né, galera? Senão vocês já sabem que não vai dar certo em nada. Bem, o clique ponto é a função, acho que mais simples que a gente vai ter que criar aqui. E o clique ponto, ele simplesmente vai ser visor.insert do final, certo? Insert do final até o ponto. Pronto. Opa. Tem parênteses a mais aqui. Tem parênteses a mais, tem parênteses a mais, beleza. Visor.insert ponto. Bem, se a gente executar agora, você pode ver que o botãozinho de ponto, ele tá funcionando, ó. Ele aparece o ponto lá no meio das nossas coisas, tá bom? Legal. Próximo botão agora que a gente vai adicionar uma função. Agora vai ser o botão de deletar o que tá escrito, certo? Então o botão C. Deixa eu achar ele aqui, acho que ele tá aqui embaixo, não tá? Tá aqui, beleza. O botão C, ele vai receber agora a sua função de deletar tudo que tá escrito no nosso... Esqueci o nome, no nosso visor, certo? Então a gente vai colocar command, recebe, o comando vai ser simples, vai ser simplesmente deletar, tá bom? Não recebe nenhum argumento. E bem, aqui em cima agora a gente vai definir ele, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar ele aqui. Deixa eu achar ele aqui no meu código principal, tá, galera? Que eu tô acompanhando aqui de lado, que eu não decoro tudo, né? Beleza. Bem, agora a gente, o def deletar. Deletar, então, ele é uma função, certo? Não recebe nenhum argumento. E aqui é só visor.delete, dessa forma, certo? De 0 até end, para ele deletar tudo que tá escrito. Se a gente executar o código agora, você pode ver que ele vai deletar tudo que a gente coloca, né? Então vamos colocar 8555, a gente clica C, ele deleta tudo. Beleza? Ele deleta com ponto, deleta tudo. Beleza, tá funcionando muito bem aqui o nosso... Oh, esqueci. É o nosso botão de deletar, certo? Próxima função que a gente vai adicionar agora é a função de soma, do nosso botãozinho de soma, certo? Então vamos lá. Então def, que vai ser a função, clique underline soma, é uma função que não recebe nenhum argumento. E bem, agora a gente vai pegar primeiro underline número, certo? Primeiro número, visor.get, certo? Então ele vai pegar o que está escrito, então dentro do nosso primeiro número ele vai pegar o que está dentro do visor. Então visor.get. Agora a gente vai criar duas variáveis globais, certo? Global p underline número, certo? E a segunda variável global que a gente vai criar vai se chamar matemática, certo? Sem acento nem nada. Bem, agora a gente vai definir um negocinho para matemática. Matemática recebe soma. Recebe soma, vocês já vão entender o porquê que ela recebe soma assim que a gente for criar o botãozinho de igual, beleza? Então matemática recebe soma. P número vai receber um float, certo? Um float de primeiro número, certo? Então ele vai pegar o que está escrito aqui. Então ele vai pegar o que está escrito no visor, vai transformar isso em float e vai guardar na variável p número, certo? E depois a gente dá agora um visor ponto delete de 0 a end. Opa. De 0 a end. Pronto. Certo? Então essa é a função do nosso botão de soma. Bem, para adicionar isso a gente só tem que achar o botão de soma agora. A gente tem que achar onde que tá a soma. Beleza. Soma, então recebe command. Opa, tem dois. Não. Command. Agora clique soma. Beleza? Ela não precisa receber nenhum argumento, essa função. Ok. Segunda função que a gente vai criar é se por acaso... Deixa eu minimizar essas funções aqui para elas ficarem bonitinhas. Segunda função que a gente vai criar agora é a função da pessoa querer deletar algo do nosso código. Ou querer subtrair algo do nosso código, certo? Então para subtrair é outra função bem simplesinha. Basicamente ela vai ser a mesma coisa que a função do clique soma, certo? Então... clique underline sub
é uma função e é basicamente a gente vai fazer a mesma coisa aqui, galera. A gente só vai vir, vai copiar o que está escrito em clique soma e a gente vai colar aqui em clique button. A única coisa que a gente vai mudar, é que em vez de ser soma, a gente vai colocar subtração, né? Subtracal, na verdade, porque tá sem acento. Beleza, a gente coloca aqui. Agora a gente vai lá no nosso clique botão, nosso clique de subtração. Onde que tá o clique subtração? Clique subtração, aqui, clique subtração. A gente vai colocar o comando, vírgula, command underline, command underline não, né? Command clique sub. Pronto. Legal. Próxima coisa agora que a gente vai criar é a nossa função pra gente dividir. O dividir, ele vai... peraí, deixa eu dar um Ctrl+Z nisso. Def, clique, underline, div, certo? Pra dividir, ele vai receber a mesma coisa, só que agora a gente vai colocar aqui divisal, né? Não é divisão porque tá sem acento novamente. Tira esse breakpoint. E agora a gente vai lá em clique divisão, né? No nosso botão de divisão a gente vai adicionar a função. Aqui, ó, clique divisão, a gente vai adicionar a função dela, certo? Então, command igual a clique div. Legal? Beleza. Ok. Agora a gente vai ter agora a outra função, certo? Que é a função def clique multi. Beleza? Multi de multiplicação, a gente cola e aqui em vez de adiciona novamente, a gente vai colocar aqui, ó, subtração, subtracal. Beleza? E pronto, tá pronto. Agora, na verdade não tá pronto, a gente tem que adicionar aqui, né? Em multiplicação, vírgula, command igual a clique multi. Pronto. Bem, agora acho que dessa forma todos os nossos botões estão funcionando perfeitamente, com exceção de um único botão, o botão de igual. E bem, agora a gente vai colocar a função do nosso botão de igual, certo? Então deixa eu dar uns espaços aqui para ficar bem organizado, porque isso aqui tá feio, né? Beleza. Então agora o nosso botão de subtração, nosso botão de igual, como a gente faz? Primeira coisa, def clique, underline, igual, que vai ser o nome da nossa função. Certo? E agora a gente vai criar uma variável chamada segundo, underline número, certo? Recebe o visor.get para ele pegar tudo que está dentro de visor. E agora a gente vai dar um visor.delete de 0 a int. Pronto. Certo? Então um visor.get, visor.delete. Agora vocês vão entender por que a gente criou uma variável global chamada matemática. Vou mostrar aqui pra vocês, né? A gente criou a variável global chamada matemática e atribuiu aqui o valor de soma. Que basicamente o que vai acontecer? A gente vai colocar um if peraí. Peraí, tem algo errado. Deixa eu copiar e colar para ficar mais fácil. Acho que eu escrevi errado. Pronto. If matemática igual. Exatamente igual. A soma a gente vai colocar visor ponto insert, certo? Então no visor a gente vai pôr ponto insert de 0. A gente vai colocar p underline número, certo? Mais o float de segundo número. Beleza? E dessa forma ele vai somar na nossa calculadora, certo? Bem, agora para a gente multiplicar, dividir e subtrair, a gente só vai copiar o comando. A gente vai colocar aqui if matemática igual a tem que estar escrito certinho, tá bom, galera? Subtração, porque senão não vai dar certo. Deixa eu ver se aqui tá subtracal. Beleza, tá certinho. Bem, aqui a gente vai substituir o sinal de mais por um sinal de menos, certo? Agora aqui no próximo if a gente vai colocar
multiplicação. Eu acho que eu escrevi errado, não tenho certeza, deixa eu ver aqui como eu escrevi. Opa, não sei. Opa, ó. Aqui no multi a gente colocou multiplicação, a gente colocou subtração, olha o perigo. Multiplicação, beleza, deixa eu copiar e colar. Beleza, multiplicação. E aqui a gente vai alterar o sinal para vezes, que vezes é o asterisco aqui em programação, né? E por fim, mas não menos importante, a gente tem o if matemática igual a divisão, certo? A gente vai colocar aqui visor.insert de 0 a p underline número dividido por float do segundo número. Pronto, deixa eu fechar aqui os parênteses. Pronto. Beleza, e tá pronta a nossa função de igual, certo? E agora para o nosso botãozinho de igual funcionar, a gente tem que adicionar essa função lá. Então def clique igual aqui. Então agora vírgula command igual a clique igual. E pronto, galera, o nosso código tá pronto. Ele ficou aqui com 136 linhas e nosso código está completamente pronto com a nossa calculadora funcionando. Se a gente executar o código agora, a gente coloca, por exemplo, 5 mais 5, a gente coloca 10, ele mostra 10. Se clicar no botão de C, ele vai limpar. Se a gente coloca agora números com vírgula, 2.5 mais 2.5, a gente dá um igual, ele mostra 5, certo? Então aqui prova que a nossa calculadora ela tá funcionando perfeitamente depois de tudo isso aqui de código, beleza? Então galera, eu vou deixando o vídeo por aqui, um grande abraço, fiquem bem, não se esqueçam de se inscrever no canal